Beleza, meus anjinhos do oitavo ano. A aula hoje falou de porcentagem, né? A aula do aplicativo lá do CMSP lá, falou de porcentagem. Espero que vocês tenham feito as atividades que o professor falou. A gente já tinha falado de porcentagem na outra aula, mas vocês já fizeram atividade, espero que tenham feito a atividade do professor, mas vamos aprender uma coisa nova hoje. Nós vamos começar a ver álgebra, tá? Expressões algébricas. Quando tiver no final do vídeo eu vou falar para vocês dar uma pausa, porque aí eu vou passar o exercício e no final vocês dão uma pausa e aí eu passo a correção, tá bom? Então vamos lá, O que são expressões algébricas? São quando junta letras com números, tá? Isso daqui é o livro de vocês, tá bom? É o livro de vocês na página 98, Página 98, tá bom? Então vamos lá, Responda as questões no caderno, tá? Você já sabe, a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura. Ou seja, a área do retângulo é o comprimento vezes a largura. E tá vendo aqui, ele chamou o comprimento de B e a largura de A. Ele colocou letras para representar esses números. Então, as letras representam qualquer número. Mas que número que é esse? Qualquer número, não importa. Esse retângulo podia ser 2 por 4, 5 por 10, tá? 3 por 6, não importa. A letra ela representa um número qualquer, tá? A área do quadrado equivale ao quadrado da medida do lado do quadrado. Quadrado a gente já não viu que é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então, 3 vezes 3. 3 ao quadrado a gente já viu potência, né? 3 elevado a 2, tá bom? E aqui um outro retângulo, 2x vezes y. Então, ficaria 2x vezes y, 2xy, tá? Das expressões que você escreveu para representar as áreas das figuras, quais foram escritas? Usando-se apenas números. Essa daqui, apenas números, 3 ao quadrado. Números e letras. Essa daqui, 2x vezes y. E apenas letras. Essa, A vezes B, tá bom? Observando as expressões matemáticas a seguir, estão vendo? Essa é uma expressão numérica. Essa daqui já é uma expressão algébrica, numérica, só números. Algébricas tem números e letras. Mas aqui não tem número. Tem sim, tem um 1zinho aqui junto com o y, o z aqui, é 1x, 1y, 1z, só com 1 não precisa aparecer, tá bom? Já vai guardando. Expressão algébrica, números e letras. E expressão numérica. Aí tá falando qual a diferença observada entre elas, o que eu acabei de falar. Algumas têm só números e algumas têm números e letras, tá bom? Aqui no livro de vocês ainda na página 99, o objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Assim, x ao quadrado, indica o quadrado de um número. Então, quando vocês virem falar o quadrado de um número, o número eu não sei qual que é, mas pode ser qualquer número. X ao quadrado. Indica o quádruplo de um número. O que é o quádruplo? 4 vezes. Que número? Qualquer número. 4y. Indica a metade de um número. Que número? Qualquer número. O c, c sobre 2. Poderia ser x sobre 2, y sobre 2. Tá bom? Bom, da mesma forma, se A e B representam dois números reais quaisquer, temos que A mais B ou B mais A representa a soma de dois números, tá? A menos B representa a diferença entre esses dois números. Então, falou a soma, não importa a ordem da soma, Se o A fosse 2 e o B fosse 3, 2 mais 3 daria 5, ou 3 mais 2 também dá 5, tá? A ordem da soma não importa, o nome disso é propriedade comutativa. Já na diferença, quando a gente fala a diferença de dois números, é sinal de menos. Já na diferença importa. Tipo, 2 menos 3 é diferente de 3 menos 2, concorda? Então,
Na diferença não tem, a ordem importa. Na multiplicação, a ordem também não importa. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, tá? Já na divisão, a ordem importa. E uma coisa muito importante, tá vendo esse B diferente de zero? Por quê? Porque o B não pode ser zero, não existe divisão por zero, tá? É absurdo isso. Aqui, ó, tá mostrando um quadrado, 4 vezes A. O que é 4 vezes A? A mais A mais A mais A. 4 vezes A é o perímetro desse quadrado, tá? Perímetro é o contorno, ó. É a soma dos lados. Ou, no caso, 4 lados, 4 vezes o valor do lado. Ah, mas quanto que vale esse A? Qualquer valor. Poderia ser 2, 3, 5. Se fosse 5, seria 4 vezes 5, o perímetro seria 20. Se fosse 2, 4 vezes 2, o perímetro seria 8, tá? Já a área é lado vezes lado. Lembre-se que a área é toda a parte pintada de cor de abóbora aqui, ó, tá? Então, lado vezes lado, ó, lado ao quadrado, tá? A vezes A ao quadrado, indica a área. Agora, vocês vão fazer esses exercícios aqui que estão na página 99, ó, tá bom? Esse e esse. Dá uma pausa no vídeo agora que eu vou mostrar a correção para vocês. Sem covardia, com seriedade. Faz primeiro, depois confere a correção, tá bom? Ó, fiz aqui no caderninho aqui. O quadrado de um número real, x. X ao quadrado, tá? O cubo de um número real y, y elevado à terceira, y ao cubo. A raiz quadrada de um número a, raiz quadrada de a. A quinta potência de um número b, b elevado à quinta. A adição de dois números reais, ó, pode escrever assim, ó, b mais c, ou b mais c dentro do parênteses, tá? Ou ainda c mais b e c mais b dentro do parênteses, porque a ordem não importa. O produto dos números x e y. Produto, mesma coisa. Você pode escrever assim, ó, a vezes x, ou simplesmente junto, ó, ax. Quando não tem nada entre duas letras assim, um número, uma letra, automaticamente é vezes. Ou poderia ser xa ou x vezes a. A ordem não importa, tá bom? Aqui, ó, o dobro de um número real y. 2y. O quociente, quando falar em quociente, é resultado de uma conta de divisão. Você pode escrever assim, ó. Cadê aqui o quociente? Ai, esqueci de colocar aqui. Dividido, tá? Z dividido por W. Ou assim, ó. Z sobre W, que é uma divisão também. Lembrando que o W tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Tá bom? A metade de um número real x, x sobre 2. A diferença entre dois números, o que é a diferença? Conta de menos, x menos y. E o quíntuplo de um número real z, 5z, ou 5 vezes z, 5z, tá bom? Agora, vou colocar a mão na frente da câmera aqui. A correção desse outro aqui, ó. Quase fechou o livro aqui. Ó, correção desse outro aqui também embananado aqui, mas vai rapidão. Pronto. Pronto, já arrumei. Ó, o dobro de um número real adicionado ao dobro de outro número real, tá? 2x, ó, o dobro de um número real, mais o dobro de outro número real, 2y, tá? B. O produto da soma pela diferença de dois números reais. O que é produto? Conta de vezes. Então, ó, soma, diferença e o produto entre eles. Quando não tem nada entre dois parênteses assim, é vezes. Não precisa aparecer, mas é vezes. Então, o produto da soma pela diferença. Essa é a expressão que representa. Produto da soma pela diferença, tá bom? C. Adição dos quadrados de dois números reais quaisquer. Adição do quadrado, ó. Quadrado de um número, quadrado de outro número. E a adição, soma. Pode escrever com ou sem parênteses. Geralmente usa dentro do parênteses, mas pode escrever sem também se eles estiverem soltos.
D, a diferença do quadrado dos dois números quaisquer. Mesma coisa, diferença é conta de menos, tá? Então, quadrado de um número, quadrado de outro número, a diferença entre eles, tá? Agora aqui, ó, notem que tá... Deixa eu focar o celular, isso. Ó, o quadrado da soma de dois números reais quaisquer tá diferente desse daqui, ó, a adição dos quadrados. E aqui é o quadrado da soma, ou seja... Nesse caso aqui, tem que ficar assim, ó, dentro do parênteses, a soma de dois números quaisquer e é o quadrado dessa soma, ó. Então, é desse jeito, ó, quadrado da soma de dois números quaisquer. E aqui é a soma dos quadrados. Então, tem essa diferença. F. A adição da raiz quadrada de um número real com a quinta parte de outro número real. Ó, aqui bem facinho, ó, raiz quadrada de um número qualquer, mais a quinta parte de outro número real qualquer. Se fosse a adição de um número real mais a sua quinta parte, que seria x também, porque seria o mesmo número. Mas aqui é de outro número, então fica desse jeito, tá bom? Uma coisa importante que eu queria falar para vocês, quando você tem a letra e um número juntos, ó, pode parecer só assim também, ó, só um A ou só um X. Lembrando que aqui existe um 1 que não aparece, tá? Isso daqui, o nome disso aqui é monômio. Mais ruim escrever segurando o celular. Monômio é o nome disso, tá? E o número que está junto com a letra, o nome dele é coeficiente. É só o nome isso, tá bom? Então, guarda aí, faz com seriedade no caderninho, que depois a gente vai ver isso aí. Tchau, abraço.